Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, queria pedir desculpas pelo nosso pequeno atraso, que está nevando, né, então isso complicou um pouco a logística. Meu nome é João, eu faço mestrado aqui na Harvard Kennedy School, a Escola de Governo de Harvard, e sou também um dos organizadores da Brasil Conference. Hoje o tema do nosso painel é a capacidade administrativa do Estado e gestão de pessoas no setor público. Esse é um tema extremamente relevante porque há um consenso no Brasil de que a gente precisa melhorar a qualidade dos serviços públicos, e isso passa por entender melhor como funcionam as pessoas envolvidas nesse processo e garantir que a gente consiga selecionar, motivar e treinar essas pessoas da melhor forma possível. A grande pergunta é como fazer isso de uma forma que seja, ao mesmo tempo, eficaz, rápida e politicamente viável. E eu não faço a menor ideia, então eu vou chamar para o palco algumas pessoas que podem nos ajudar hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a professora Regina Pacheco, da Fundação Getúlio Vargas. A professora Regina, ela ministra um curso exatamente sobre esse tema na Fundação Getúlio Vargas, por sinal, e foi também parte da equipe do governo Bresser Pereira, quando o Bresser era ministro no governo federal, do que se chamou a Reforma do Estado, dos anos 90. Então ela tem uma experiência de uma tentativa, e o mais longe que o Brasil já chegou, talvez, nesse tema, e, além disso, um conhecimento acadêmico muito profundo, tanto sobre casos nacionais, experiências que a gente tentou no Brasil, quanto sobre o que outros países fizeram nesse tema. É talvez a pessoa com mais conhecimento prático e teórico no país sobre esse assunto. Em segundo lugar, gostaria de chamar ao palco a Joyce Toyota. Uma salva de palmas, por favor. A Joyce é formada em engenharia pela USP, fez também um mestrado na Universidade de Stanford, que vocês não devem conhecer, mas não é tão relevante também, não é importante. Importante aqui, Harvard, MIT. E a Joyce é também a fundadora de uma organização no Brasil chamada Vetor Brasil, que nós vamos explorar hoje em mais detalhes, mas super resumidamente em um tweet, ela conecta pessoas de alto potencial com governos pelo país que estejam interessados em tocar projetos estratégicos usando gente jovem e motivada. Gostaria de chamar também ao palco o Cláudio Haddad, por favor, uma salva de palmas. O Cláudio possui mestrado e doutorado em economia pela Universidade de Chicago. Pode deixar o meio vazio, por favor. Valeu. A Universidade de Chicago também é uma outra universidade que tem aqui nos Estados Unidos, mas não se atenta a detalhes. Porém, ele se redimiu posteriormente, fez o seu OPM na Business School de Harvard, então a gente pode, claro, ressaltar esse ponto. Além disso, o Cláudio tem uma extensa carreira no setor privado, que eu vou apenas pincelar alguns pontos por conta do nosso tempo. Ele foi CEO do Banco Garantia e foi também presidente do INSPER, acredito que todos conheçam, mas é uma das escolas mais importantes de São Paulo. E o Cláudio também fundou a sua própria fundação, que é um dos principais apoiadores da Brasil Conference desde a sua primeira edição. Ele acreditou muito nesse projeto desde o começo, muito antes dele ser grande e ter a visibilidade que ele tem, quando o Zé Fred, por sinal, que está aqui, começou esse projeto lá atrás, com uma escala bem menor. Era, acredito, igualmente difícil de organizar, mas funcionou, e hoje a gente está aqui. E, por final, na verdade, não por final, desculpa, o nosso último palestrante de hoje é o governador Flávio Dino, queria uma salva de palmas para ele também. O governador Flávio Dino é atualmente governador do Maranhão. Ele foi eleito na última eleição, no primeiro turno, em um resultado que foi muito simbólico, porque interrompeu um longo período de controle político daquele estado por uma mesma família por bastante tempo. Então foi um resultado bastante noticiado pelo país, e vem fazendo o que, segundo os maranhenses e as pesquisas, é um bom governo, porque continua muito bem nas pesquisas aí para a próxima eleição. Eu queria destacar, em particular, avanços na área de segurança. O Maranhão, o São Luís, era listado, como outras várias cidades brasileiras, infelizmente, no ranking de 50 capitais mais perigosas do mundo. E São Luís deixou essa posição no último ano, deixou essa lista no último ano, e não faz mais parte desse hall de cidades. Tivemos também avanços importantes na área de educação. Isso foi mencionado no nosso último painel pelo Ciro. O Maranhão tem o maior salário para professores da rede pública do Brasil.
apesar de não ser nem de perto o estado com maior recurso orçamentário, mas fez isso de uma forma que ainda permitiu um equilíbrio fiscal, e o estado também foi o que mais cresceu em 2017. Então, a gente está muito feliz de ter o Flávio aqui hoje. Por final, para organizar toda essa mesa e conduzir o debate, eu queria chamar o Denis para a moderação do painel. Por favor, salva de palmas. O Denis é formado em Direito pela USP e foi também visiting scholar na Universidade de Columbia. Eu vou parar de fazer as piadas quando não for Harvard e MIT, porque já deu. Yale World Fellow pela Universidade de Yale. E antes de estar onde ele está hoje, na Lehman, ele fundou e dirigiu o Instituto Sou da Paz por 12 anos, se eu não me engano, certo? O Denis também é Fellow Ashoka e conselheiro da Fundação Roberto Marinho, Nova Escola, Geek, Instituto Natura e da Ideal Invest. E hoje o Denis é CEO da Fundação Lehman, vai estar aqui conduzindo o nosso painel. Por fim, vou passar a bola para ele, só queria antes comentar e agradecer à própria Lehman institucionalmente pelo apoio que eles dão à conferência desde sempre, e também o Instituto República, que é um instituto especialmente alinhado com o tema do nosso painel de hoje e está apoiando a nossa conferência com especial ênfase para essa discussão, para a gente conseguir avançar esse debate e colocar ele de vez na agenda nacional. Com isso, eu passo a palavra para o Denis e agradeço a todos pela presença. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Eu sei que não dá para ver, mas eu estou bem doente. Então, meu compromisso com o tema é tão grande que eu estou aqui. Espero que eu sobreviva até o final do painel. Quem quiser sair ou ficar mais longe, eu vou entender. Bom, acho que, como o João colocou, a gente está super feliz de ver esse tema dos talentos no setor público como um tema com destaque dentro da Brasil Conference desse ano. Eu acho que a gente já viu em alguns dos painéis que aconteceram, e certamente em muitos painéis que vocês participaram em outros lugares, no debate público em geral, as pessoas normalmente falam bastante sobre governo, sobre os desafios de gestão pública e tal, mas sempre pensando os problemas do governo, por que o governo dá errado, por que o governo atrapalha o empreendedorismo, por que o governo atrapalha o desenvolvimento do país, por que é isso e não é aquilo. E raras vezes a gente para pensar o seguinte: o que a gente pode fazer para conseguir ter as melhores pessoas possíveis ocupando as posições mais importantes no governo. E a gente tem uma filosofia na Fundação Lehman que é o seguinte: a gente acha que o Brasil tem um problema de alocação dos seus recursos humanos. A gente não está levando as nossas melhores pessoas para resolver os problemas mais difíceis e mais importantes do país. E acho que, por muito tempo, acho que as pessoas concordariam que os problemas públicos são os mais importantes. Mas acho que havia pouca percepção de que eles são também os mais difíceis. Resolver a segurança pública no Brasil hoje é dificílimo. Equilibrar as contas públicas é extremamente complexo. Fazer uma educação pública de qualidade para todas as crianças é um desafio fenomenal. Se é um grande desafio, a gente precisa de um time de primeira qualidade. A gente precisa conseguir atrair boas pessoas, reter boas pessoas no governo, desenvolver essas pessoas lá dentro e conseguir garantir que elas tenham condições de fazer as transformações que o Brasil precisa a partir do local que estão ocupando. Então, a ideia desse painel é que a gente possa exatamente discutir esse tema e começar a elevar o debate público em torno desse tema no Brasil, para, quem sabe, no próximo ciclo que está se abrindo, isso comece a ser um dos consensos que ajude o Brasil a dar um salto rumo a um país mais justo e desenvolvido, que é o que certamente todos nós aqui desenvolvemos. Então, e queremos. Então, eu queria começar passando a palavra para a professora Regina. Cada um vai fazer uma fala inicial de uns 5, 6 minutinhos, e aí a gente vai entrar em debate e também vamos receber as perguntas de vocês. A ideia é que seja bem interativa essa conversa. Regina. Okay. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada, Denis. Eu queria começar dizendo que esses talentos, né, de que falamos sejam também pessoas que tenham interesse em criar valor público, né, e interesse em inovar. Eu acho que não adianta ser parar só no talento, acho que a gente podia qualificar isso melhor. E como combinamos, eu vou fazer um pouquinho, voltar atrás e falar um pouco da proposta Bresser e falar também, tenho que me referir à Constituição de 88, a resposta, naquela época, a tudo isso que o Denis falou, era assim: mais burocracia, né? Bastava ter corpos permanentes do Estado, selecionados de maneira impessoal pelo concurso público,
e organizados em carreiras e com boa remuneração, e todos os problemas desse tipo estariam resolvidos, né? Então, essa resposta é que está inscrita na Constituição de 88, com toda a rigidez, né? E que Bresser Pereira liderou, né, todo um movimento para a mudança disso, com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, publicado em 95, eu até trouxe um exemplar, depois posso mostrar, é um mini livrinho, assim, né, cujas ideias repercutem até hoje, e que foi aprovada exatamente 20 anos, né, na emenda constitucional de 98. Né. Tinha ali várias ideias relativas à gestão de pessoas, mas não só, também à estrutura, também a uma mudança de concepção do Estado, né, com a introdução da lógica do foco em resultados, né, que era algo de que não se falava no país de maneira alguma, né. Então, isso era muita novidade, a gestão por resultados, o foco em resultados e mudanças estruturais, e também, né, a retomada e a complementação de quadros estatais, né, mas já com uma nova mentalidade. Então, o Bresser sempre dizia, né, temos que completar a burocracia, mas nosso desafio é duplo, porque temos que fazer isso num novo modelo e com uma nova mentalidade nessas pessoas, né. E uma parte essencial do que ali foi aprovado, né, inicialmente, até hoje não foi regulamentado ou não pôde ser aplicado. Uma outra parte, essencialmente, a mudança estrutural e, especificamente, o modelo de organizações sociais, foi a saída para os governos estaduais e para os governos municipais, sem o que os serviços públicos teriam sido interrompidos já há alguns anos, né? Então, esse modelo se disseminou bastante, tem bastante repercussão, com qualidades que podem ser um pouco variadas ao longo de todos esses entes, mas com a possibilidade efetiva de ter gente para prestar serviço público, né, em todos esses entes. Com relação especificamente à gestão de pessoas, eu queria aqui propor 5 prioridades para ficar dentro do tempo, né, para a gente discutir, que vêm inspiradas desde este modelo proposto lá atrás pelo plano diretor, mas também evoluindo nesses anos, né. Então, eu diria que a 5ª prioridade, do meu ponto de vista, é mudar a forma de seleção das pessoas, né. O concurso público nosso não seleciona adequadamente, é antiquado, esse medo, né, da subjetividade não faz o menor sentido. A ENAR recruta seus quadros com entrevista, né, no seio da burocracia francesa. E a gente faz lá uma prova de domingo, né, e que considera que ali todos que passarem são donos da virtude, etc. Não vou me alongar, mas isso é fundamental que seja alterado. A 4ª prioridade, eu diria, é mudar radicalmente, repensar carreiras no setor público. Nosso modelo de carreira não serve, não é compatível com o que já temos na juventude, nos quadros profissionais. Não é possível ter médicos no setor público com esse modelo de carreira, né. Os professores com 30 anos já estão longe da sala de aula faz tempo, 25 anos. Enfim, é um modelo em que só se avança por antiguidade, não há progressão por desempenho, os salários iniciais são exageradamente altos e não há perspectiva de carreira, a amplitude salarial é muito pequena, na maioria dos casos. Então, esse modelo tem que ser totalmente repensado e talvez não ter um modelo único, né. Podemos ter um modelo de 10 anos para professor, né, enfim, modelos variados para as distintas categorias e necessidades do setor público. A 3ª prioridade, portanto, é introduzir flexibilidade em todo esse quadro institucional e de gestão de pessoas. A gente não precisa de regras únicas. Nós precisamos de modelos de contratação diferenciados, nós precisamos de regimes de contratação diferenciadas. Isso foi aprovado na emenda constitucional e caiu por uma ADIM, que teve lá um erro formal no registro da mudança constitucional,
que era a possibilidade de múltiplos regimes jurídicos. Então, nós voltamos ao regime jurídico único, né, e tudo que isso implica de rigidez, e que é formal, porque, quando olhamos na prática, os governos, para não interromper os serviços públicos, estão lançando mão das formas mais variadas de contratação, que vão desde os bolsistas do programa Mais Médicos, até cooperativas, até... bom, OS já falei, mas múltiplas formas. Então, precisamos traduzir isso concretamente e flexibilizar o quadro institucional legal. Eu diria que a segunda prioridade aqui no meu quadro, fazendo suspense de trás para frente, é descentralizar a gestão de pessoas e responsabilizar os dirigentes, o dirigente de cada organização pública, para que seja esta pessoa, este dirigente, essa dirigente, o gestor de talentos, o reconhecedor do bom desempenho, o incentivador, reconhecimento não financeiro, né, que é super importante. Enfim, isso, nós temos um sistema que combina, né, uma centralização absurda das regras de pessoal e uma desresponsabilização do dirigente de cada entidade, porque diz, não, isso não é comigo, não posso fazer nada, porque isso tudo está lá no órgão central de pessoal, né? Então, essa seria a segunda prioridade. E a primeira prioridade seria ter bons dirigentes públicos, né? Porque só assim nós vamos poder ter os talentos, ter as pessoas certas no lugar certo, tirar o melhor delas, né? Unir energias para o objetivo requerido. E ter bons dirigentes públicos não quer dizer que hoje a gente não tenha nenhum, temos muitos, mas é uma sorte que tenhamos. Nós não temos nenhum processo racional estabelecido que nos leve a isso, né, e precisamos caminhar nessa direção. Então, gostaria de deixar essas ideias aqui para começar. Obrigado, Regina. Eu acho que ajuda muito a Regina abrir com esse panorama da onde viemos, para onde caminhamos, mas aonde a gente tem que ir para frente. Eu imagino que para vários de vocês que estão aqui, claro que tem pessoas aqui, especialmente na primeira fila, muito dedicadas a esse tema, mas talvez para muitos de vocês, não sei quanto tempo vocês já pararam para pensar sobre esse tema. Putz, realmente, concurso público, será que é a melhor maneira de escolher as pessoas? E será que a gestão, quer dizer, uma Secretaria de Educação, né, como no Rio de Janeiro, São Paulo, com 70, 80 mil funcionários, não tem uma pessoa que gere recursos humanos. Tem departamento pessoal, mas não tem uma gestão de pessoas. Uma empresa de 10 funcionários tem alguém olhando ali como é que... Então, assim, tem muitos problemas. E, às vezes, a gente fica num debate, como a gente não se aprofunda, fica muito raso, fica num bordão. Ah, o funcionário público é acomodado, ou o problema é a estabilidade, ou o problema é o salário. E a gente não se deu ao trabalho de se aprofundar no tema. Então, acho muito rico isso que a Regina traz para a gente começar essa conversa. Queria passar para o Cláudio. Cláudio tem a experiência do setor privado, mas tem do setor público, no Banco Central, e tem agora na formação de pessoas nesse projeto incrível que é o INSPER. Então, pedi para ele trazer um pouco da visão do setor privado e da experiência dele, como é que a gente pode melhorar a gestão de pessoas do setor público. Obrigado, Denis. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a Regina deu um ótimo resumo de uma porção de coisas. Quer dizer, algumas que eu estava pensando em tocar, mas só vou estender um pouco, talvez, no que ela mencionou. Eu acho que, sem dúvida, é importantíssimo atrair, seja talento, seja pessoas motivadas, ou seja, as pessoas corretas, quer dizer, para o setor público. E acredito que, em sua maioria, quer dizer, as pessoas que querem entrar, digamos, no setor público, que queiram fazer um concurso, tenham, digamos, boa intenção. Elas estão lá para tentar fazer um trabalho. Agora, o problema não é só atrair, como a Regina apontou, e eu vou me estender um pouquinho, o problema é todo o sistema de incentivos que existe após a pessoa entrar no setor público, que é totalmente diferente de um sistema de incentivos em uma empresa privada. Quer dizer, quando o indivíduo entra no setor público, em primeiro lugar, todo o critério de quer dizer, promoção, de premiação, responsabilização, é totalmente diferente e, às vezes, inexistente. Para o funcionário público, é muito pior ele cometer um erro de julgamento aceitando o errado do que tentar fazer alguma coisa nova não rejeitando o certo. Ou seja, em estatística, é o erro tipo 2 versus o erro tipo 1. Quer dizer, não querem cometer de maneira alguma o erro tipo 2 e cometem vários erros tipo 1. Quer
quer dizer, no processo. Inclusive, e assim, você tem também a promoção devido à antiguidade, etc. Então, com isso, a inércia é privilegiada, mesmo porque também, se o funcionário público erra, ele pode ter responsabilização individual, quer dizer, pelo erro. Então, a coisa fica muito mais complicada. Ou seja, a punição pode ser enorme caso ele faça alguma coisa errada e a premiação nula caso ele faça algo certo. Então, é um sistema bastante viesado e bem diferente do que acontece em uma empresa eficiente e assim por diante. Quer dizer, segundo, você tem um problema geral do país, que é o nosso baixo nível de capital social. Capital social é a mistura de educação com, digamos, cidadania. Quer dizer, isso faz com que haja baixa transparência, em geral, no país, do que está se passando, o que faz com que você facilite a captura de vários setores do governo, seja por entidades do setor privado ou por qualquer outro, digamos, grupo de interesse qualquer, inclusive por eles mesmos. Quer dizer, haja visto as aposentadorias, quer dizer, generosíssimas, que foram instaladas aqui no Brasil, que não tem paralelo no mundo. Eu acho que na Grécia tinha algo semelhante, mas que agora mudou, quer dizer, não funcionou, né? Não há nenhuma avaliação, quer dizer, dos principais programas, quer dizer, de política econômica. Então, muito dinheiro é gasto sem que os resultados sejam efetivamente medidos, o que também, quer dizer, no setor privado seria anátema. Agora, quer dizer, como sempre, quer dizer, em tudo na vida, quer dizer, a distribuição é normal. Tem uns, digamos, 20% dos funcionários são super eficientes, motivados, etc. E são esses que, normalmente, quem está lá querendo fazer alguma coisa, conta. Quando eu estive no Banco Central, era exatamente essa a situação. Tinha um grupinho lá que eu sempre podia contar, que era o cara que podia discutir, contribuía, escrevia as coisas, etc. Tinha uns que realmente eram muito ruins e que, se pudessem, seriam dispensados, mas que, infelizmente, quer dizer, pela estabilidade, que é um outro problema, quer dizer, do setor público, quer dizer, não, digamos, poderia ser feito. E tinha uma média que ia mais ou menos conforme a tendência, digamos, do líder, quer dizer, no final das contas. Então, isso é essencial, quer dizer, dá para fazer coisas no setor público, apesar desse sistema distorcido, não é o ideal, desde que haja liderança efetiva. Bom, o que se pode fazer? Se pode fazer, claro, diversas coisas. Eu acho que quanto mais flexibilidade, como apontou a Regina, nós tivermos em contratação, eu também não vejo por que todo funcionário público tem que ter estabilidade. Fora algumas carreiras que seriam consideradas de Estado, digamos, judiciário ou coisa assim semelhante, eu não vejo por que um professor de uma escola pública tenha que ser vitalício, não possa ser despedido por mau desempenho. Não vejo por que um médico do setor público também não possa ser despedido caso ele tenha, quer dizer, um mau desempenho. São carreiras como todas as outras. Quer dizer, deveria haver um processo de avaliação. Claro que não é despedir por qualquer coisa, né? Tem uma comissão, tem uma série de coisas, mas deveria haver essa flexibilidade. Porque, no final das contas, estamos falando de gestão. Quer dizer, as coisas não acontecem, quer dizer, o Denis falou, quer dizer, são temas complexos. Sim, são temas complexos, mas, no fundo, a execução não é tão complexa. A execução exige boa gestão. Quer dizer, boa gestão implica foco, objetivo, meta, acompanhamento, premiação, responsabilização, avaliação e assim por diante. É o que se faz, quer dizer, no dia a dia, em qualquer empresa privada. E isso, infelizmente, ainda é muito falho, quer dizer, no setor público. Ia falar um pouquinho da interação do setor privado e do setor público, mas acho que a Joyce deve tocar nesse ponto, quer dizer, muito bem. Quer dizer, obrigado. Obrigado, Cláudio. E vou passar a bola para a Joyce. A Joyce, acho que há 10 anos atrás, acho que ela não existiria, né? Quer dizer, a ideia de que você estava nascendo 10 anos atrás. Acabei de completar 10 anos. E ela não existiria porque a ideia de que você poderia montar um programa para atrair alguns dos melhores, quer dizer, alunos, as pessoas se formam em boas faculdades, etc., para passar um ano no setor público, para ver isso tem muito a ver com o nosso tempo, com essa que a gente sente muito aqui na Brasil Conference, desde a primeira lá atrás, que é essa vontade das pessoas que estão se formando agora de fazer diferença
no setor público, não de se omitir ou de ficar com raiva ou reclamar, mas de ir para dentro e fazer diferença. E ela criou uma organização muito, muito bacana, que é o Vetor, e ela vai contar para a gente um pouco disso, e também contar um pouco o que vocês estão aprendendo ao longo desses primeiros anos, atraindo gente para o governo, interagindo com governos também na seleção de líderes para o governo, etc. Acho que vai ser bem bacana. Joyce. Legal, obrigada. Uma responsabilidade falar aqui nesse painel, só com pessoas que eu admiro tanto. Mas vou primeiro contar rapidamente o que é o Vetor, só para a gente passar pela essa parte da organização e daí entrar nesses pontos de aprendizados. Então, hoje o Vetor é uma organização que atrai, seleciona e desenvolve talentos para o setor público. A gente tem 2 objetivos complementares. De um lado, que é o lado de talentos, a gente trabalha com engajamento cívico, que é a gente ter jovens que queiram trabalhar e se dedicar para o governo e queiram trabalhar com impacto social em escala, que é o que você consegue fazer uma vez que você está dentro do governo. E do outro lado, que é o lado dos governos, a gente trabalha com desenvolvimento de capacidade institucional. Então, são governos sérios, que têm projetos que são importantes, que querem compor times de alta performance e têm, às vezes, dificuldade de encontrar esses talentos. Não porque o governo ali é menos ou alguma coisa assim, mas porque a gente enfrenta uma realidade no Brasil de que o governo é estereotipado por questões de corrupção, por questões de burocracia, e também porque esse trabalho é muito difícil. Então, mesmo no setor privado, onde essa ficha já caiu, que pessoas, que talentos é uma coisa importante, as empresas também contam com o apoio de organizações e outras empresas que vão ajudá-los na atração, seleção e desenvolvimento de talentos. Mas, quando a gente olha para o governo, não existe um ecossistema de organizações que prestam esse serviço para os governos. Então, muitas vezes, os secretários, os gestores públicos ficam sem acesso a algum apoio nisso. A gente tem hoje 2 programas. Um chama Trainee de Gestão Pública, que foca no jovem, que é recém-formado, para trabalhar para compor time. A gente fala, não é aqui a pessoa que vai chegar e vai ter as melhores ideias de revolucionar e fazer uma reforma. A gente fala, não, é a pessoa que vai chegar lá e vai carregar o piano, vai resolver as coisas, vai tirar as coisas do papel e vai compor o time, complementando as habilidades que aquele time da prefeitura, do estado, já tem. E o outro programa é o Líderes de Gestão Pública, que aí sim foca em profissionais bem mais experientes que vão ocupar cargos da alta administração, até como diretores, secretários adjuntos e até mesmo como secretários. A gente só trabalha com estados e municípios, a gente não trabalha com o governo federal por diversos motivos, mas o principal deles é que a gente acha que são os entes mais desatendidos, são os entes que estão na ponta, onde as coisas acontecem e onde é mais difícil fazer acontecer na realidade, tanto por questões orçamentárias, quanto por capacidade de gestão também, e por questões históricas também, até do nosso Pacto Federativo. A gente, hoje, em termos de resultados, já alocou mais de 200 profissionais em mais de 30 governos, em 25 das 27 unidades da nossa federação. Então, a gente tem uma abrangência bem grande no Brasil todo. Para a gente é importante estar presente em diversos locais. E a gente trabalha de forma suprapartidária, hoje, com governos parceiros. A gente tem governos parceiros de 10 partidos diferentes, sendo os 2 maiores, o PCdoB e o PSDB. A gente faz isso porque a gente acha que isso é importante, né? Pessoas é importante. Em uma Brasil Conference aqui, 2 Brasil Conferences passadas, o próprio Jim Collins falou sobre o fato de que great vision without great people is irrelevant, certo? Então, se a gente não tiver a visão certa, sem as pessoas certas, isso tudo fica irrelevante. Então, a gente acha que faz sentido investir nessa atividade que pode ter um impacto enorme, mas que é muito difícil, porque você está o tempo inteiro lidando com pessoas. Pessoas dentro do governo, pessoas fora do governo. A gente está lidando com pessoas que têm sonhos, porque hoje uma pessoa que opta por trabalhar no governo, ela só vai se ela tiver um sonho e se ela realmente quiser mudar as coisas, porque, como o Cláudio mencionou, não existem, os incentivos estão todos de uma forma muito errada. Então, tanto a responsabilização, a criminalização do ator público, os salários, que o salário tem uma discussão, né, se o salário no Brasil, no governo, é alto ou se é baixo. Então, tem gente que fala, pô, não, mas eu trabalhava no governo e ganhava muito mal, e depois tem gente que fala, não, mas eu vi o pessoal que fez concurso e ganha muito bem, e falo, não tem essa de o salário é alto ou salário é baixo, é distorcido. Então, é um monte de gente fazendo nada e ganhando muito, e é muita gente trabalhando muito sério todo dia e ganhando muito mal. E essa é a distorção que gera um dos piores incentivos que a gente tem do lado do governo. E, bom, eu acho que para a gente poder
progredir nessa discussão que a gente precisa aprofundar o nosso conhecimento, sair da discussão rasa que a gente faz. Então, eu trouxe aqui 4 confusões que eu acho que normalmente as pessoas fazem quando estão discutindo esse assunto, e eu vou passar por elas. É super difícil falar depois da Regina, então, nas próximas vezes, quero sempre falar antes, porque ela já trouxe todos os pontos. Anotado. Ela já trouxe todos os pontos, mas eu vou tentar dar tentar ao máximo só complementar as coisas sem repetir necessariamente. O primeiro ponto, que a confusão mental que as pessoas fazem na cabeça é assim: eu ligo a televisão, tem um monte de corrupção, certo? Logo, todos os políticos e todas as indicações políticas, as pessoas que são indicações políticas são corruptos. E os servidores que são concursados são os melhores servidores que existem. Isso não faz nenhum sentido. Por quê? Tanto existem políticos corruptos e políticos ruins e políticos bons, como existem concursados ruins e concursados bons. Então, esse não é o crivo que a gente tem que usar quando a gente estiver discutindo. Então, quando a gente fala, não, eu gosto muito eu quero fazer gestão, etc., estou fazendo concurso, não necessariamente isso só vai trazer gente boa, não necessariamente isso só vai trazer gente ruim. A discussão é mais complexa, a gente não pode ficar nessa coisa simplista. Então, e por quê? Né? Eu acho que o ponto que a Regina trouxe do concurso, queria só ir um nível abaixo aqui, que assim, o concurso ele é muito bom para medir conhecimento específico, mas hoje uma prova escrita é bem difícil você conseguir medir competências, que é o que realmente importa quando você fala de pessoas. E porque a gente tem o princípio da objetividade, né, a gente sempre acha que é mais fácil medir aquilo que eu tenho certeza que vai ser objetivo do que medir aquilo que talvez possa ter algum viés e etc. Então, até tem aquela frase de Einstein que eu gosto bastante, que assim, nem tudo que importa você consegue medir e nem tudo que você consegue medir importa. Então, às vezes, a gente está medindo, através do concurso, coisas que não necessariamente são importantes para a questão que a gente está falando. A segunda confusão que, normalmente, a gente faz é sobre controle. Então, a gente fala muito sobre, tem muita corrupção, tem muito problema no governo, preciso criar mais controles, preciso criar mais regras, que é um outro ponto que o Cláudio também mencionou. Essas regras, em geral, elas atrapalham quem quer fazer inovação, quem quer fazer as coisas certas, e elas não pegam quem faz coisa errada. Acho que já está ficando claro isso para o Brasil depois de algumas décadas, né? A terceira confusão que a gente costuma fazer quando discute isso é a questão da rotatividade. Porque quando a gente fala sobre, vamos trazer gente de diversos setores, né, eu acredito muito no profissional triatleta, que tem experiência no setor público, no setor privado e no terceiro setor. Porque o futuro do mercado de trabalho ele é muito mais flexível. As pessoas não vão ter uma carreira a vida inteira, elas vão ter 20 carreiras durante a vida delas. E o nosso sistema de carreiras hoje no governo ele é totalmente engessado. Ele assume que uma pessoa vai ter uma carreira só e vai ali dentro seguir, subir, etc., mas ele não é aberto à horizontalidade ou até à troca de setores. Então, quando a pessoa quer sair, ela tem que pedir exoneração, tem que mudar, ela não é aberta, ela não é convidativa para quem quer conhecer mais sobre diferentes setores. Então, e é engraçado porque quando a gente começou a fazer esse programa com os trainees eles são obrigados a ficar no programa do governo, trabalhando dentro do governo, por pelo menos 1 ano, porque a gente acha que é o mínimo para você conhecer a realidade, né? Senão entra aquela coisa meio geração millennial, que você está lá 2 meses, a pessoa vira e fala, já dei minha contribuição, né? Eu falo, não, amigo, em 2 meses você só atrapalhou, assim. Agora que você vai começar a dar a sua contribuição. Então a gente obriga as pessoas a ficarem no mínimo 1 ano. Quando acaba esse 1 ano, alguns saem. E aí os governos falam assim para mim, Joyce, eu estou tendo rotatividade, que é uma coisa que eu não costumava ter, porque eles não são obrigados mais a ficar, eles estão saindo. Eu falo, por que será que as pessoas estão saindo? Será que agora não é uma hora legal da gente refletir por que existe rotatividade? Por que não está atrativo ficar aqui na posição que a pessoa está? Então, essa é uma confusão também. E a quarta confusão que normalmente as pessoas fazem é que o líder, quando você está liderando um time, uma equipe, você está ali e você tem que mostrar o caminho, você tem que ficar distante das pessoas. Mas a gente tem exemplos de lideranças que estão ali no dia a dia, que já estão deixando de lado essa questão puramente hierárquica para estar junto com seus times. Então, eu trouxe um exemplo aqui de uma pessoa que a gente admira muito e estava no Carnaval de São Luís, nos trainees de gestão pública do Vetor Brasil. Bom, então vou deixar você contar, passar a bola. Obrigado,
Joyce, acho que ajuda muito a gente conseguir olhar para essas confusões. Tudo isso tem a ver com a gente não olha muito para esse tema. Quando começa a olhar, a gente tem que descer um pouquinho, senão a gente vai ficar num debate muito simplista, muito assim, como é que a gente vai entendendo essas nuances, né? O que é bom do concurso, o que não é bom, o que ajuda, por que precisa de estabilidade, onde não precisa de estabilidade, e assim por diante. E acho que é muito legal poder contar com o governador Flávio Dino aqui com a gente, porque é alguém que está aí chegando no seu 4º ano de governo. No Maranhão, claro que ele pegou lá a casa toda arrumada, já. Era mais ajuste fino, né? Uma família com experiência no poder. Enfim, então, queria passar a bola para que pudesse ajudar a gente a falar um pouco dos aspectos práticos, assim, como é que dá para fazer diferença nas áreas que já fez e o que falta fazer para conseguir ter melhores pessoas lá no Maranhão e no Brasil. Quero, em primeiro lugar, tá ligado? Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a generosidade do convite, saudar meus companheiros de painel. Na verdade, explicar uma... Bom, agora sim. Quero agradecer a generosidade do convite, saudar meus companheiros de painel. Na verdade, eu estou seguindo a recomendação do Denis, que disse que está doente, é bom ficar longe dele, então eu digo... Bom... E é claro que há também aqui, para escapar do controle do tempo, uma vez que eu sou servidor público há 29 anos, fui juiz federal por 12 anos e 4 meses, passei no concurso aos 25 anos de idade, depois saí da magistratura voluntariamente, não fui aposentado compulsoriamente, nem por invalidez, nada desse tipo, nem pude me aposentar, claro, voluntariamente, por falta de idade, e fui eleito deputado federal e hoje sou governador do Maranhão, passei pela presidência da Embratur, 3 poderes do Estado. Então, eu vou falar 10 pontos, que são fruto desses 29 anos nos 3 poderes, mas cada um vai consumir 30 segundos. O primeiro conjunto de 5 pontos diz respeito àquilo que a Joyce falava há pouco, acerca dos mitos, dos erros, dos problemas. O primeiro equívoco, que é óbvio, mas eu faço questão de sublinhar, é que é preciso desideologizar o debate sobre eficiência. Há, de fato, subjacente a toda a narrativa sobre o Brasil, a ideia que há uma dualidade absoluta, rígida, em que o Estado é o locus da corrupção e da ineficiência, e o mercado, por antinomia, é o locus da eficiência e da probidade. Parece uma obviedade teórica, claro, mas, na prática, no debate concreto, isso está profundamente distorcido, tanto é que, quando aparecem os debates acerca de ineficiência do serviço público, muitas vezes a resposta simplória, singela e equivocada, claro, é dizer, privatiza que resolve. Quem tiver dúvidas sobre isso, eu li recentemente a biografia do Vicente Falcone, que é um dos consultores empresariais mais festejados do Brasil, e ele, nesse livro, há a narrativa das múltiplas crises que a empresa dele de consultoria passou, mostrando que não é um privilégio crises de gestão serem do Estado ou do setor público. O segundo mito, que eu chamaria aqui da teoria Bretas. Bretas é um juiz federal, ex-colega meu do Rio de Janeiro, que recentemente tuitou o seguinte: a saída da crise no Brasil não está nos agentes públicos temporários, e sim nos agentes públicos permanentes. Eu não consegui fazer a hermenêutica exata do que ele queria dizer, mas eu imagino que ele estava tentando dizer todo poder ao juiz e salvará a nação, algo desse tipo. E é claro que é uma segunda mistificação, um segundo equívoco teórico, porque, obviamente, ambos são imprescindíveis, tanto agentes públicos permanentes, concursados, estáveis, eventualmente vitalícios, como os agentes públicos temporários, investidos pelo voto popular, que não são intrusos no Estado de Direito. Pelo contrário, são elementos fundamentais para o bom funcionamento das instituições. O terceiro mito diz respeito à demonização do custeio. O custeio não é Satanás, nem o investimento é Deus. O segredo está na conjugação dos 2 elementos no orçamento público, porque não se faz serviço público de qualidade sem ampliar custeio. Se você demoniza o custeio, você levará a escolhas erradas. Por exemplo, nós temos hoje o maior programa educacional em execução no país. Isso amplia o custeio, claro,
Cada escola nova de tempo integral que eu inauguro significa professores, significa material didático, etc. Se o custeio é demonizado, eu teria que estar construindo praças e não escolas, porque a praça gera um custeio muito menor do que a escola, o que, obviamente, seria uma escolha errada do ponto de vista do desenvolvimento. Então, o terceiro mito é que sempre que se expande custeio, se está errando na execução orçamentária. Pelo contrário, às vezes, pode ser imprescindível. O quarto e o quinto mito já foram aludidos pela Joyce agora na sua exposição. O quarto é: critérios políticos não necessariamente conduzem a investiduras ruins. E o quinto, antinômico a ele, é dizer que seleção técnica nem sempre conduz ao céu. Ou seja, nós temos que relativizar ambos os critérios. Bom, as 5 observações finais, que são as teses, as propostas. Primeiro, lembremos de Aristóteles na política e toda a construção secular dos liberais. Os homens não são governados por anjos, por isso é necessário controlá-los, controlá-los e moderá-los. O princípio do governo moderado de Aristóteles, que transitou nas ruas de Boston em algum momento, há alguns séculos atrás. Ou seja, checks and balances. Nós precisamos de políticos e técnicos no serviço público, de modo que um controle o outro e um contém o outro. Por que nós temos uma hipertrofia do judiciário hoje no Brasil? Porque a política se depreciou. Ora, na medida em que a política não cumpre o seu papel moderador, você tem uma hipertrofia, inclusive no sentido negativo, dos corpos burocráticos do Estado, uma vez que, como todos nós aprendemos com Max Weber, as burocracias são expansionistas por natureza, sobretudo essas burocracias que têm o poder de prender e soltar. Então, nós precisamos recuperar a ideia do checks and balances no interior da arquitetura da máquina pública. Não é uma boa ideia achar que os corpos, as minhas corporações de origem, às quais eu sou vinculado há 30 anos, são capazes de conduzir o país sozinhas. A segunda, portanto, é preciso ter políticos e técnicos. A segunda proposta diz respeito àquilo que a Regina falou. Nós precisamos de vários regimes jurídicos no serviço público. São 29 anos como gestor no judiciário, no legislativo, no executivo, e, de fato, não há regime jurídico perfeito. Na verdade, a perfeição está na justa combinação das várias modalidades possíveis. Nós precisamos de cargos comissionados, de livre nomeação e livre exoneração. Precisamos disso na alta administração, pela afinidade entre o programa de quem governa, sufragado nas urnas, e a alta gestão da administração pública, que é um preceito democrático, óbvio. Nós precisamos também de cargos comissionados em que haja um temperamento à livre nomeação e à livre exoneração, mediante processos estruturados de seleção. No Maranhão, nós estamos fazendo isso nas escolas públicas, instituímos um processo estruturado em que há curso, prova, consulta à comunidade, prova novamente, curso para definir quem exerce a direção da escola. Nós precisamos dos concursados, precisamos de quadros estáveis, sobretudo em setores de segurança, setores que dizem respeito aos direitos fundamentais de um modo geral, mesmo setores atinentes à arrecadação tributária, por exemplo, nós precisamos, de um modo geral, em cada organismo, mesmo na saúde e na educação, nós precisamos de professores concursados, enfim. É útil ter temporários e terceirizados, cooperativados, de um modo geral, com metas, com prazo, porém, com uma pequena observação. É imprescindível preparar o setor privado para isto. Nós vivemos no Brasil hoje uma crise das OSs. E essa crise das OSs não está no setor público. Está no setor privado despreparado para manejar o modelo. Sobretudo na saúde, isso é bem visível em vários estados federados. E nós também somos esse estado aí que a Joyce falou, que é um do PCdoB, outro do PSDB. Não por acaso o meu vice era do PSDB, o PSDB até pouco tempo governou junto conosco, que são outros talentos que são recrutados por processos diversos, no caso, os trainees. Nós temos 32 trainees lá no Maranhão, da Vetor, e são pessoas fundamentais para o dia a dia da gestão. Nós temos muita proximidade com eles, fiquei muito feliz de ver a alta avaliação que eles dão, nós dialogamos com eles, conversamos com eles, e eu participo até do carnaval. Essa foto
é porque eles fizeram uma pichação elogiosa, Flávio é comunista, colocaram ali atrás, foi eles que fizeram, em algum momento, e isso é importante esclarecer que, na verdade, era um elogio, porque há quem pensa que eles estavam me criticando, não, nesse caso, eles estavam me elogiando. E eles exigiram que eu fosse tirar foto, chegou no dia do Carnaval e nós fomos lá. Então, os trainees, eles são fundamentais. Terceira tese é que nós precisamos balancear melhor as esferas de controle e de execução no serviço público. A principal distorção hoje, que foi aludida pelo Cláudio, por outros tantos, está nessa dualidade. Hoje, a um engenheiro, é melhor ele fazer concurso para ser auditor do Tribunal de Contas do que ele ser engenheiro da Secretaria de Obras. E isso gera a seguinte distorção. Para cada tarefa executiva, tem 8 controlando. E isso leva à primazia da agenda do não e à paralisia decisória. Vejamos o exemplo da Copa do Mundo. Para cada engenheiro projetando um estádio, tinham 8 fiscalizando. Um do Ministério Público Estadual, um do Ministério Público Federal, um do Tribunal de Contas do Estado, um Tribunal de Contas da União, um da CGU, um do Controle Interno, ainda tinha organismo da sociedade civil, observatório, e ainda assim roubaram o dinheiro. Então, vejam vocês que não é o problema da hipertrofia do controle, como é a hipertrofia do controle, porque você bota um monte de gente e achando que aquilo ali vai dar certo, e deu no que deu. Então, e qual é a distorção master embutida nisto? A distorção master é que, há anos atrás, eu era professor da Universidade de Brasília, do curso de Direito, e eu perguntei para meus alunos de graduação, 4º semestre, professor de Direito Constitucional, dizer, amigos e amigas, um dos quais está aqui, ó, um prazer. E eu perguntei, prazer te rever, eu perguntei na sala de aula, eu disse, quem quer ser aqui advogado? Aí uns 2 ou 3 levantaram a mão. Quem quer ser delegado, promotor, juiz? Aí todo mundo queria ser delegado, promotor, juiz. Por quê? Altos salários, estabilidade, vitaliciedade, baixo controle, status social, é elogiado pela sogra, essas coisas todas. E o que ocorre? Eu perguntei ao final, e quem aqui quer ser político? Aquele silêncio. Se eu fizesse essa pergunta aqui, provavelmente ia dar algo similar. E eu nunca esqueci de uma jovem que se benzeu e disse assim, professor, Deus me livre, eu sou uma moça de família. E essa a situação, esta situação, era uma garota de Minas Gerais que disse isso, nunca esqueci dela, porque me ensinou muito sobre essa distorção. Então, o chique hoje é ser auditor, é ser procurador, é ser magistrado, é ser não sei o quê. E o cara que é engenheiro, que tem que fazer a ponte, meu amigo, é o que menos ganha e é aquele mais fiscalizado. A conclusão qual é? É que tem mais gente dizendo para onde o Brasil não deve andar do que gente dizendo para onde o Brasil deve andar. E, muitas vezes, aquilo que foi aludido, acho que pelo Denis ou pelo Cláudio, é melhor o agente público não fazer nada, porque, ao não fazer, ele não é punido. Então, por que os licenciamentos ambientais se eternizam? Porque tem 8 controles ali, muita subjetividade, porque a linguagem não é unívoca, muita insegurança, portanto, para quem decide, muito caráter punitivo no questionamento dessas decisões e, obviamente, é melhor não decidir. Então, a terceira proposta é nós termos um melhor balanceamento no tocante a controle e execução. Ao tempo que eu saúdo aqui o ministro Nelson Jobim, ex-presidente do Supremo, do CNJ, que está por aqui, com quem muito aprendi quando fui secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Em quarto lugar, eficiência depende de estímulos econômicos, mas não só, também de estímulos morais. A autoridade de quem lidera, às vezes, é mais estimulante do que o prêmio. Nós estamos, no governo Maranhão, conjugando as duas coisas. Por exemplo, a apreensão de armas. Quando eu cheguei no governo, se apreendia 1.800 armas por ano. Armas ilegais, claro. Hoje se apreende quase 3.000. Tivemos um salto de 80%. Conjugando autoridade, comando, legitimidade, respeitabilidade com premiação. Então, estímulos econômicos e estímulos morais devem se conjugar. Nós não devemos ter ilusão que os estímulos econômicos sozinhos vão gerar maior produtividade, porque é preciso que o servidor público, os servidores públicos se mobilizem por causas. Todos nós precisamos de causas, de sonhos, de objetivos, de metas tangíveis, mensuráveis, mas, sobretudo, abstratos. Nós somos movidos por abstrações e não por estatística. Ninguém vai executar bem as suas funções apenas para cumprir uma determinada equação matemática. Isso não é verdadeiro.
É preciso, sim, claro, ter as metas objetivas de redução da mortalidade infantil, por exemplo, mas é preciso ter uma demonstração objetiva do esforço coletivo e da pertinência social desse esforço. Finalmente, a quinta e última proposta é que não adianta ter agonia. E é bíblico, é Eclesiastes, capítulo 3, há tempo para tudo debaixo do céu. Então, nós, no Brasil, sobretudo, nós não somos afeitos a grandes rupturas. Nós começamos a abolir a escravidão em 1850 e, assim, a rigor nunca abolimos, mas formalmente abolimos em 1888, 38 anos. Então, os modelos, a conquista de novos modelos no serviço público não se darão da noite para o dia, como a Regina demonstrou. Então, nós precisamos de mudanças pactuadas e graduais, abrangendo os níveis intermediários de gestão, como aludi aqui, as unidades de prestação direta dos serviços públicos, como escolas, hospitais, e, a partir daí, ir construindo uma nova cultura geracional, que não significa a ruptura e a paralisação e a perda das virtudes que nós temos no Estado brasileiro. Porque nós temos muitas virtudes, com todos os seus defeitos, óbvios, evidentes, autoexplicáveis. Nós temos muitas virtudes no Estado brasileiro, em todos os poderes, os 3 poderes, inclusive no judiciário, apesar dos seus equívocos atuais, falando como instituição. No legislativo também, as grandes leis de grande importância, assim como o executivo, que hoje garante que milhares de pessoas estejam sendo atendidas em hospitais públicos em todo o país, inclusive no nosso Estado. A última observação. Nós precisamos iluminar os bons exemplos. Há muitos anos atrás, eu conversei com um grande editor de política, um editor de política de um grande jornal brasileiro. E eu perguntei para ele, eu digo, vem cá, por que vocês falam tão mal da política o tempo todo, dos políticos, dos gestores, e de um modo geral? Porque é nosso papel é criticar. Será que é isso mesmo? Será que a criticidade necessariamente significa negatividade? Ou isso acaba destruindo todo o esforço patriótico de milhares, milhões de servidores públicos que estão me ouvindo nesse momento, nos acompanhando aqui, de todo o país, concursados ou não, comissionados ou não, e que se sentem muitas vezes massacrados por uma agenda de criminalização do serviço público o tempo todo, da política, desestimulando talentos. Hoje, eu sou um caso, eu posso ser um dia processado por empobrecimento ilícito. Eu era juiz federal e virei político. Então, a essas alturas do campeonato, realmente são exemplos raros. E nós vamos construir um país apenas com essa dimensão enviesada das instituições de controle? Claro que não. Então, eu queria, finalmente, Denis, dizer da importância desse painel, da importância de um governador, de um governante que está dirigindo um Estado complexo, com todos os seus limites, com todas as suas dificuldades a que você fez alusão, e liderando uma grande equipe e conseguindo fazer coisas boas. E grande equipe é essa que vem da Vetor, que vem dos cargos comissionados, que são terceirizados, que vem de outras experiências políticas, de outros governos municipais, federais, e vem também da política, que são pessoas que eu escolhi segundo critérios políticos. O Porto do Itaqui tem hoje 1/3, praticamente, do tempo de espera de navios que havia no começo do nosso governo. Hoje se abre uma empresa no Maranhão em 6 horas, eram 90 dias. E são pessoas que foram escolhidas politicamente, foram escolhidas por mim, que fui eleito por 7 milhões de pessoas para fazer essas mudanças. De modo que é preciso também iluminar as boas práticas, e acho que esse painel é muito importante, e espero que, em algum momento, a mídia institucionalizada, a mídia comercial, nos ajude a reafirmar a importância do Estado brasileiro. Obrigado. Você vê que o governador realmente é uma liderança política que promete e cumpre. Ele prometeu que ia estourar o tempo, foi lá, pá, estourou o tempo. Mas estava tão interessante e tão bom que a gente nem tentou cortar. A gente tem os códigos para perguntas do aplicativo, está na parede. Eu demorei um tempo para entender, então é perguntas BC 2018, não é que você escreve junto. Então, a gente já tem algumas aqui, acho que eu vou abrir com as que estão mais populares, então, se você gosta da sua pergunta, faça a campanha com os coleguinhas para ela ser bem votada.
A primeira pergunta, talvez eu vou jogar para a turma do lado de cá da mesa, é como atrair as pessoas para o setor público com tantos desincentivos? Baixo salário, risco de processo, excesso de burocracia. Então, acho que aqui talvez tenha espaço para discutir mitos e verdades. Regina? Só uma palavra antes de responder, ligando com o que falou o governador. Estando aqui, nesse lugar, eu preciso lembrar da Judith Tendler. Talvez alguns de vocês tenham referência de quem seja, uma professora do MIT, que escreveu um livro que se chama Bom Governo nos Trópicos, analisando as experiências iniciais de boa gestão, né, do Ceará, isso no começo dos anos 90, uma grande formadora de pessoas, pesquisadores, e que se foi há um ano e meio, talvez, atrás, e era aqui. Né? Vir aqui e não ter a Judith, para mim, é assim, um sofrimento, né? Mas o legado dela é muitíssimo importante, e acho que quem não conhece deveria conhecer, né, o trabalho dela e os bons exemplos que ela analisou. Né? Sobre como atrair pessoas, a questão do salário é muito mais complexa do que essa. Não é que os salários são baixos. Tem salários absolutamente desproporcionais ao mundo real, né, e ao setor privado. Então, o problema é essa distorção, esse distanciamento entre o que se faz como remuneração no setor público e o que se faz como remuneração no setor privado. Há carreiras em que o salário inicial é R$17 mil, sem falar dos 23 mil no caso do judiciário. Uma pessoa que se tranque num quarto e fique ali decorando leis, né, decorando livros durante 2, 3 anos, passa num concurso desse. Né? Enfim, e é totalmente sem propósito uma coisa dessa. Então, a questão não é exatamente salário. Outra coisa, a gente tem que considerar as diferenças do governo federal, da administração pública federal, dos estados e dos municípios. Né? O governo federal paga muito bem. Os aumentos praticados, bom, agora está congelado, né, mas praticados por 10 anos, né, colocaram o nível salarial do governo federal, do Executivo Federal, muito acima dos seus equivalentes funções no setor privado. E sem falar no Judiciário e no Legislativo Federal, né, cujas remunerações, eu diria, são absurdas, se a gente imaginar o país que a gente vive, além do sistema de aposentadoria, né, que é absurdo, que consome recursos injustos comparados até com a aposentadoria do setor privado. Então, eu acho que a questão não pode ser assim, genericamente falando, os salários são baixos no setor público. Tem muitas questões aí que devem ser mudadas. O que eu acho que acontece é que a gente está cada vez mais criando uma elite do funcionalismo público, e essa elite está concentrada nas carreiras dos controles, né? Nas carreiras jurídicas, são os auditores, as carreiras jurídicas, e são também os auditores, né, que recobrem impostos, os controladores, as carreiras jurídicas. Isso, independente de ser União, Estado ou município, né, constituem elites com salários muito disparatados com relação ao setor privado, muito acima do que é razoável no setor privado. Então, eu acho que a questão da atração de pessoas não passa exatamente por aí, eu acho que passa muito mais por essa clareza de propósito. A gente recruta pessoas sem dizer para que é. Né? Faz um concurso, mas não sabe onde vai trabalhar, que tipo de perfil é requerido, qual é o desafio daquele trabalho. Então, é muito difícil, né, você atrair pessoas voltadas para aquele desafio específico, que não venham apenas em busca das condições gerais, né, estabilidade, aposentadoria vantajosa, etc. Então, eu acho que a primeira coisa seria definir muito claramente qual é o desafio daquela vaga para a qual se está procurando uma pessoa e quais são as competências requeridas para aquele cargo. Né? Eu acho que seria inicialmente algo legal. Joyce, talvez pudesse falar assim, a gente sabe que tem muita gente que aplica para ser trainee, então é um processo super competitivo, que mostra que ficar um ano parece que as pessoas estão afim. O que eu queria era talvez te ouvir assim, a turma que fica depois de um ano, por que eles ficam, por que não ficam?
Legal. Adoro esse ponto, acho que começa por aí, né? A atração. E concordo com a Regina, acho que o principal ponto é vender, logo no início, o desafio. Então, assim, quem escolhe entrar nesse programa, e aí falando uma coisa que acho que não ficou tão clara, no Vetor, a gente não trabalha com concursos, né? A gente faz entrevista, a gente faz testes, a gente faz tudo isso, então são todos cargos comissionados. Então, assim, para um governo trabalhar com Vetor, tem que abrir mão de uma indicação política para fazer a contratação de alguém que foi selecionado profissionalmente. Então, para uma pessoa fazer isso, necessariamente ela vai ganhar menos do que ela poderia ganhar no setor privado. E se ela vem é por causa do desafio, é por causa do sonho. O que não é o que eu acho, é o que os trainees me falam, é assim, eu vim para cá porque desde 2013 a gente vai para a rua, a gente reclama, a gente xinga o governo, a gente fala que não se sente representado, mas eu não quero só ficar reclamando, eu quero fazer parte da solução, eu quero estar lá e eu quero fazer essa mudança aqui do lado de dentro, porque de fora você ficar falando, faz isso, faz aquilo, é muito fácil, né? Agora, você entrar lá e realmente entender qual é a complexidade do negócio, entender onde vão ser os problemas e vivenciar tudo aquilo, é que faz a diferença de fato. E aí, das pessoas que ficam, eles, né, depois eles podem sair, é um acordo que os governos fazem, mas a gente tem, desde a nossa primeira turma, que começou em janeiro de 2015, dos 12 iniciais, 2 pessoas que ainda estão, inclusive, nos mesmos governos onde eles estavam quando começaram, que foi no governo de São Paulo e no governo da Prefeitura de Salvador. E a grande coisa que faz com que eles queiram ficar e continuar ali dentro é o tamanho do desafio que eles estão enfrentando e a equipe com a qual eles estão trabalhando. Quando a gente começou, a gente achava que era só a cidade, sei lá, que uma cidade mais legal, ou só o projeto, será que esse projeto aqui é mais sexy, né? Tem mais coisas legais? E a gente viu que não necessariamente. Tem que ver o tamanho do desafio que a pessoa tem e, principalmente, o gestor direto daquela pessoa. Por mais chato que possa ser, muitos trainees trabalharam com cortes, com ajustes fiscais e etc. E a gente falava, pô, deve ser um assunto meio chato trabalhar com ajuste fiscal. Mas não, se você tem um gestor que te motiva, que te leva para frente, etc., os trainees estavam super motivados, queriam continuar, queriam trabalhar. E tinha gente trabalhando com coisas super bacanas em educação, com gestores que não davam oportunidades, que eles queriam cair fora. E, na média, em geral, os trainees mais felizes, eles me ligam e falam assim, Joyce, estou trabalhando pra caramba, passei o final de semana trabalhando, estou fazendo um monte de coisa até a noite, etc. E os mais chateados, os que mais estão ali querendo desistir, são aqueles que ligam e falam, pô, eu cheguei aqui, já levei uma bronca porque trabalhava demais, aí depois, sabe, dá 4 horas da tarde, ninguém mais está aqui, e fala, pô, meu custo de oportunidade é alto, porque eu sou uma pessoa que quero fazer transformações, então eu não posso gastar meu tempo aqui, né? Legal. A gente tem 2 perguntas bem votadas aqui que eu queria tentar passar. Uma, talvez o Cláudio pode comentar primeiro e eu posso comentar um pouquinho também. O que é o papel da filantropia nessa causa? Quer dizer, o Vetor é um exemplo. Como é que a sociedade civil pode ajudar essa causa a andar mais? Não sei, Cláudio, se tem alguma consideração. Bom, uma é, como já foi mencionado inclusive pelo governador, através das OSs, né? Eu acho que, quer dizer, tive, digamos, 9 anos lá no Conselho do Einstein. O Einstein administra agora 2 hospitais, quer dizer, para a rede pública, e tenho certeza que, na média, são melhores administrados do que os hospitais normais da rede pública. Claro que existe também o oposto, não funciona, mas é um processo. E aí, talvez, um ponto que eu gostaria, talvez, de fazer, Denis, é o seguinte. Primeiro, flexibilização. Eu acho que é importante testarmos modelos alternativos. Não podemos ter, quer dizer, expandir a participação do setor privado até com fins lucrativos, porque o lucro, tudo bem, faz parte do sistema. Se uma entidade com fins lucrativos pode entregar melhor, claro que medido, quer dizer, checado, fiscalizado, etc., do que seja o terceiro setor, seja o próprio governo, por que não também usar? Então, isso eu acho que é muitas vezes esquecido, quer dizer, no debate. Eu acho que é interessante que tem várias pessoas aqui, até na sala, que estão envolvidas com experiências de testar, né? Está aqui o Eloy, do Instituto República, a Marina, a Luana, a Ana Carla, todos fazendo com papéis diferentes, chapéus diferentes, tentando avançar nessa agenda. Eu acho que talvez um papel forte, como na linha do que o Cláudio falou, primeiro é experimentar, ir na prática e começar a fazer diferente para ver
quais são os limites do que dá para fazer hoje, né? É interessante que, às vezes, a gente vai para alguns estados, todo mundo diz para você, não dá para fazer concurso de professor com prova prática. Tem que ser tal. Aí, pô, você vai lá e o Mato Grosso está fazendo concurso com prova prática. Tem que dar uma aula e tal, e olha, peraí, então é possível, está acontecendo lá. Será que dá? Então, e aí, como falou o governador, jogar luz, né? Contar o que são essas experiências. Uma segunda coisa é estudar. Eu acho que a gente tem que reconhecer que, claro, tem a Regina, tem alguns outros acadêmicos no Brasil estudando isso há muito tempo, mas não é um campo enorme, né? Não é que a gente assim já cansou de financiar pesquisa, estudo, já foi olhar as melhores práticas no mundo inteiro. Então, como é que a gente consegue aprender um pouco mais dentro do Brasil, já que a nossa administração é tão descentralizada, usar isso a favor, né, e olhar para fora? E a terceira, eu acho que é o que está acontecendo aqui, que é gerar mais awareness, né, gerar mais importância, elevar o papel desse debate. Assim, a gente começar a entender que, se a gente não fizer essa discussão de como gerir pessoas de maneira efetiva no setor público, a gente não vai ter um setor público eficiente. E se a gente não tiver um setor efetivo, né? Se a gente não tiver um setor público efetivo, a gente não vai ter um Brasil mais justo e mais desenvolvido. Então, acho que a gente fazer isso, que parece óbvio, mas não é muito feito, né? E eu até fico assim, fica às vezes uma dicotomia, setor privado e setor público. Eu usei ela já várias vezes na vida e depois fui ver, não é verdade, né? Tá cheio de setor privado que gere mal pessoas, né? Pra caramba, que não pensa em política de pessoas, que seleciona mal, que paga por antiguidade, que deixa tudo igual. Então, não é o setor privado e coloca no público. É o que é bom no público, o que é bom no privado, mas para esse fim, que é conseguir garantir as melhores pessoas, as pessoas mais preparadas, com os incentivos certos, etc., para resolver os maiores problemas, e de maneira sustentável. Não é uma aventura no governo, né? Não é uma coisa que fique no tempo. Então, acho que elevar o debate, como vocês estão fazendo aqui, testar, produzir estudos, como vários que estão na sala estão fazendo, botar a mão na massa, como o Vetor está fazendo, eu acho que são... E abrir espaço no setor público, né? Acho que são agendas importantes. Tem uma pergunta que talvez conecte com essa, que está super votada, tem 4.327 votos já, que dada a discussão de todos, percebi que são necessárias muitas mudanças estruturais. O que dá para fazer agora, nesse momento, para iniciar esse movimento de apoio político e social? Não sei quem que o governador pode começar. Bom, em primeiro lugar, é preciso lembrar que nós estamos num momento agudo da cena política brasileira, em que é muito difícil ter pactos entre forças políticas, econômicas e sociais, infelizmente. Então, o primeiro passo é nós recuperarmos um pouco a racionalidade no debate social no Brasil. Coxinhas versus mortadelas. Eu tenho insistido muito que coxinha de mortadela é melhor e que resolve dialeticamente o assunto. Mas o fato é que isso se dividiu de um modo que faz com que, aparentemente, haja antinomias e ruptura do pacto. Repito, está aqui o Nelson Jobim, que participou da Constituição, da Constituinte. E é curioso que o PT e o PSDB, que são os dois principais partidos políticos brasileiros, estavam juntos na anistia, estavam juntos na redemocratização, na campanha das diretas, na Constituinte, porque o que veio a ser o PSDB era o PMDB liderado por Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso, e a Constituinte não seria, a Constituição não seria possível sem a participação deles. Enfim, estiveram juntos nos grandes momentos da vida brasileira até 1994, quando o apocalipse foi se tornando visível no horizonte, até ele se consumar agora. Eu falo apocalipse mesmo, o bíblico, dele que eu estou falando, com demônio saindo, enfim, com o inferno, essa coisa toda. Então, nós precisamos sair desse inferno. Esse é o primeiro passo. Atravessar as eleições. Bom, segundo, óbvio, fazer eleições, porque que a essas alturas acho que é uma boa ideia não ter mais eleição. Há, inclusive, vozes das Forças Armadas defendendo esse retrocesso, enfim, essa atipicidade, essa anomalia. Então, feitas as eleições, atravessá-las, reinvestir um governo e um Congresso legitimados pela urna, pelo voto popular, instituir o locus adequado para as definições políticas, que não é o locus dos meus queridos companheiros, queridas companheiras do Poder Judiciário, que tem que parar de fazer leis, é um desserviço ao país, tanto que o Supremo faça leis, como o juiz de primeira instância faça leis, não é uma questão de gosto,
leis não são achismos, são pactos sociais, não são abstrações metafísicas que são interpretadas, tampouco são cartas ditadas por espíritos e que apenas as autoridades investidas do poder de psicografar podem interpretar quais as leis mais adequadas. Nós estamos hoje às voltas com uma decisão judicial em que o juiz escreveu o seguinte: existe esse recurso, mas como eu não gosto dele, ele escreveu isso. Como deveria ser eliminado do sistema jurídico, eu vou desconsiderar esse recurso. Ele escreveu, publicou, e nós estamos vivendo esse pandemônio por isso. Então, o terceiro passo é nós recuperarmos a centralidade daquilo que eu falei da agenda do sim, ou seja, dos outros poderes mais propriamente políticos, legitimados pelo voto popular, para conduzir os grandes pactos. E o último passo que eu citaria, e aí é um papel fundamental da sociedade, é fazer uma corrente positiva, corrente do bem em torno das boas práticas, que são muitas, de variados governos, de várias posições políticas. Agora que acabam caindo nessa lógica clubística, né, nessa lógica rebaixada da polarização, mesmo em ambientes acadêmicos. E esse é um gravíssimo problema. Eu assisti agora, petrificado, a demonstração disso aqui neste evento, dessa lógica perversa de polarização e de antipatias e de ódios se manifestando aqui. E isso é um erro monumental, porque significa que nós estamos todos voltando ao Paleolítico, voltando à Idade da Pedra. Então, nós precisamos, de fato, o último passo que eu destacaria é fazer essa corrente positiva, um esforço mais horizontal, em que você consiga fazer grandes pactos em torno dessas medidas, com uma agenda realista, não pode ser uma agenda maximalista, uma agenda pretensiosa, arrogante, autoritária, porque não funciona no Brasil. Então, não sei se nenhum grande país funciona, porque você tem que fazer grandes pactos, você tem que juntar as pessoas. O Brasil é muito grande, muito complicado. Então, você não vai conseguir avançar 1 milímetro se uma força política for, ou uma instituição, no caso dos meus colegas do sistema de justiça, imaginarem que tem um monopólio da virtude e da verdade. Isso não dá certo, minha gente. Então, nós precisamos, de fato, passar por esse processo esse ano para tornar possível um debate mais racional no próximo ano em torno desses conceitos que estão assentados, alguns há várias décadas. Cláudio. Eu queria complementar o seguinte: nós estamos hoje, no Brasil, face a um problema fiscal, como todos sabem, gravíssimo. Ou seja, temos um problema aritmético. Qualquer que seja a ideologia, qualquer que seja o resultado das próximas eleições, quem quer que ganhe vai ter que enfrentar esse problema aritmético, porque não há mais de onde tirar o dinheiro. Então, vão ter que ser feitas escolhas. Aonde que o governo vai atuar mais, o que ele vai fazer, o que não vai fazer, e aí usar mais o setor privado, que foi a pergunta usada. Eu acho que, inevitavelmente, o governo terá de usar mais o setor privado, seja em PPPs, seja em outras delegações, OAS, ou alguma coisa qualquer, porque simplesmente não há mais recursos, no setor público. Então, essa discussão acontecerá assim, forçosamente, e aí o ideal é que seja feita de uma maneira com o máximo possível de evidências, avaliações, controles, etc. Isso é que nós precisamos também instituir no país, um processo de avaliação de políticas, porque um programa é instituído, ele dura algum tempo. Funciona, não funciona, ninguém sabe. E se não funciona, muitas vezes a solução é, vamos então dobrá-lo, vamos botar mais recursos, porque aí funciona. Então, desse jeito, realmente não dá mais para fazer. Então, nós temos, teremos escolhas difíceis, mas elas terão de acontecer. Legal. Eu vou tentar, a gente tem mais alguns minutinhos finais do painel. Tem uma pergunta aqui que é, na opinião de vocês, é possível adotar critérios de diversidade racial, gênero, social na seleção para o setor público? Se sim, como? Não sei se Joyce quer falar disso. Posso falar um pouco. Acho que não só é possível, como é necessário, né? É muito importante. Hoje, quando a gente olha, tenho conversado com diversos governos para chegar nesses 30 e poucos governos que a gente já falou com mais de 200, né? Então, a gente vê muitas realidades e a gente tem, dentro do governo, principalmente nas posições de liderança, homens brancos.
E isso não representa o nosso Brasil. Então, mesmo na minha carreira, que começou na educação pública, onde você tem uma maioria esmagadora de mulheres compondo os quadros, como professoras, você tem, na maioria dos casos, secretários que são homens. E eu acho que não tem nenhum problema secretários serem homens, mas eu acho que deveria ter algum tipo de equilíbrio nisso, para que a gente tenha uma administração que seja representativa da sociedade que o governo pretende servir, para que a gente consiga entender quais são as realidades que a população, de fato, está vivendo, está passando, quais são os desafios, e o que, de fato, resolve o problema, e o que é só marketing para colocar na televisão. Então, essa é uma bandeira muito forte nossa, a gente vem fazendo no Vetor desde o nosso início, trabalhando isso com os governos em diversos aspectos. Então, primeiro foi, a gente começou desde trabalhando 3 temáticas, dimensões da diversidade, que a gente achava que eram mais prioritárias, que era gênero, raça e geografia, considerando as regiões sul e norte e todas as desigualdades que existem no país. E aí, aqui a gente não está falando necessariamente de... algumas pessoas falam assim para mim, não, quando eu tiver uma organização que estiver bem eficiente, funcionando super bem, aí eu vou me preocupar com a diversidade. E eu falo, não é essa a história. A história é, para que você tenha uma organização que, de fato, resolva os problemas, que, de fato, funcione bem, super bem, você deveria ter essa diversidade do lado de dentro. Agora, um parênteses que eu também costumo fazer é assim, eu não acho que todas as organizações do mundo precisam ter diversidade, até porque a gente sabe que a diversidade ela é muito boa para responder alguns tipos de problemas complexos que não são necessariamente super técnicos, né? Então, por exemplo, numa equipe de engenheiros que está fazendo uma pesquisa, etc., você talvez precise de pessoas ali um pouco mais focadas. E mesmo as outras organizações que atuam no Brasil, outras empresas, eu não acho que todas precisam ter uma diversidade que represente a sociedade, apenas aquelas que querem mudar o país. Então, se a gente está falando aqui do governo, que tem que servir o país, sim, ele deveria representar. E aí, algumas coisas muito simples assim que a gente fez nos nossos processos. Por exemplo, a gente via que a gente tinha um teste de lógica em que muitas mulheres eram cortadas nesse teste, muitos homens passavam nesse teste. E a gente foi olhar que tipo de questão as mulheres assinalavam errado, que tipo de alternativa elas assinalavam errado. E hoje a gente tem dado suficiente para isso. Até a gente, que é uma ONG pequena, consegue ter informação suficiente para isso, porque tem tecnologia. E a gente viu que as mulheres iam muito mal em questões de lógica espacial, que tem toda uma justificativa para isso também da nossa construção social. Mas aí eu pensei, por que uma trainee de gestão pública que vai trabalhar no governo precisa saber lógica espacial? Ela precisa saber lógica argumentativa, ela precisa saber outros tipos de lógica. A gente vai mudar as questões, a gente vai tirar esse bloco de lógica espacial e vai pôr a outra. E aí a gente começou a fechar o gap aí. Então, assim, são coisas tão pequenas que, na verdade, a gente estava até medindo uma coisa que nem era útil para aquilo que a gente precisava na nossa seleção e que a gente pode fazer todos os dias. Outra coisa que a gente também faz eu sou muito mais inclusiva do que combativa no meu dia a dia, nas conversas. Então, em vez de chegar, por exemplo, tem muitos governos que viram para a gente e falam assim, eu queria um candidato homem. E aí eu falo, por quê? Porque aqui realmente o trabalho é muito difícil, precisa ser uma pessoa muito inteligente. Nossa, bacana, 2018, né? Acontece. E aí eu falo assim, legal. E aí a gente começa muito mais nessa conversa de falar, me conta um pouquinho mais como foi a sua experiência. Me conta quantas vezes você foi exposto a mulheres em posições de liderança para poder ver isso. E muitas vezes a pessoa que tem esse conceito, não é que ela faz isso porque eu necessariamente sou uma pessoa do mal e nasci com isso dentro de mim, mas ela também nunca foi exposta a uma mulher que tivesse ideias para compartilhar com ele. Então, acho que tem várias coisas que a gente também consegue fazer, conversando, induzindo e trazendo essas questões e vendo essas mudanças acontecendo na prática. Dani, só uma observação, que isso remete ao tema das cotas e ao tema associado a ela da tal da meritocracia, que uma coisa anda de mãos dadas com a outra, porque nós fizemos cota racial, não existia, nós fizemos no Maranhão. E o que ocorre? No primeiro concurso foi para procurador do Estado. Veio logo meus colegas dizendo, mas isso não seleciona os melhores. Eu disse, sim, depende do que você chama dos melhores. Não, da meritocracia. Sim, amigo, a maior parte das mulheres do Brasil não fazem 7 pré-natais. E as mulheres, filhas da elite, da classe média alta, fazem 7 pré-natais. Então, a desigualdade começa aí, na educação infantil, no útero da mãe. Então, e vem da educação infantil, etc. Então, as cotas são problemáticas, segundo dizem, mas problemático mesmo é não tê-las. É apenas uma escolha de saber qual o problema maior neste momento.
Cotas para sempre? Óbvio que não. Nada é para sempre, a não ser a vida, a dignidade da pessoa humana, esses grandes princípios. A cota é um instituto, é um construto cultural, temporário, contingente, que você usa para, de fato, adotar um critério meritocrático, que leve em conta a diversidade da população. Posso complementar, Denis, super rápido? Você tem 12 segundos. Eu já ia falar, acho que meritocracia é um conceito que eu vou colocar na minha lista de confusões mentais que a gente também costuma fazer. Normalmente, a gente mede meritocracia com uma análise simplista para ver onde cada uma das pessoas chegaram, né? E aí, eu acho que assim, a versão 2.0 da meritocracia, que eu acho que é a que mede um pouco melhor, é de onde você saiu e onde você chegou. Então, acho que isso também está muito alinhado com as coisas que a gente acredita e mede muito mais o potencial que cada um tem de performar em condições iguais. Bom, acho que tivemos a oportunidade de discutir temas muito importantes para o Brasil. Queria convidar a todos a seguirem discutindo esse tema, se engajarem nesses debates com as pessoas que estão aqui, com muito mais gente. Lá na Fundação Lehman, essa é uma agenda super prioritária, então estamos à disposição para ouvir ideias, contribuições e se somar esforços nessa direção. E agradecer a todo mundo pela participação e desejar boa conferência para todos. Obrigado.